Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Canal Literatura Agora, vamos falar de literatura brasileira, grande autora brasileira, Clarice Lispector. E vamos falar do Paixão segundo G.H. Quem será G.H.? Muito bem, vamos falar de Clarice Lispector. Primeiro, romance da Clarice Lispector, já chamou a atenção, né? Perto do Coração Selvagem da Vida. Uma referência ao James Joyce, que é o autor do Retrato do Artista Quanto Jovem, Ulisses, Finnegan's Wake, né, os contos dublinenses. E Clarice Lispector chamou atenção, né? Porque já dá uma referência ao Joyce, já tem algo de intimista do Proust, Marcel Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, que é aquela narrativa do eu, né? A narrativa fala de si para falar da sociedade, né? O Proust começa a falar dele mesmo para poder falar da sociedade. E também da Virginia Woolf, né? A Virginia Woolf também é uma literatura basicamente de dentro para fora, né? Então esse é o primeiro romance da Clarice, Perto do Coração Selvagem. É uma narrativa em terceira pessoa, né? Tem ainda algumas depois o que nós vamos ver hoje é em primeira pessoa, né? Sempre de dentro para fora. Mas aqui vai mostrando, né, a característica dela de olhar muito a personagem, analisar a personagem, da personagem analisar o exterior, analisar a sociedade, né? Então tem essa característica, né, de aqui a partir da infância da personagem, né, a partir da infância, depois das relações humanas, da sociedade, da família, né, a condição da mulher. Então ela vai seguindo em camadas, né? Em camadas vai ampliando. Então começa bem básico, né? E aí vai ampliando, e Perto do Coração Selvagem você vai sentindo junto com a personagem, né? Essa ampliação permite que você se identifique a personagem e você vá sentindo o que a personagem sente, né? Por essas camadas que vai mostrando, né? Como ela vai seguindo a vida da família, do casamento, né? A relação com as pessoas, né? Então, basicamente isso aqui foi o grande início, né? O grande início. Mas vamos falar hoje de outra personagem aqui em primeira pessoa, né? Esse é um romance que foi publicado 20 anos depois, ou seja, 64, né? Ou seja, o Pé do Coração Selvagem é 44, ela ia fazer 20 anos, né? E aqui já a maturidade, né? Aqui já a maturidade, já 64. E quem que é a GH? Quem que é GH? Complicadíssimo, porque a própria personagem que tem essa quem que ela é, né? Quem que ela é? Ela é uma identidade, ela é um nome, ela é uma classe social, né? Então, na verdade, como não tem um narrador que te dá a história, o painel, depois te introduz a personagem, é o contrário, aqui você dá a personagem vai entendendo a história, porque ela está narrando e ela vai narrando várias camadas. Então, você sabe o nome dela, você sabe a classe social, ela é uma pessoa de classe média, mora na cobertura, tinha uma empregada até o dia anterior, né? E aí tinha uma casa luxuosa, né? Assim, elegante, né? Vou dizer, elegante, ela é uma artista, ela é uma escultora, ela faz esculturas. Né? Ela tem uma preocupação muito com como as pessoas olham para ela, né? A classe social. Então ela quer arrumar o quarto da empregada para chegar a nova empregada, e lá ela abre o quarto e descobre como é que aquele quarto é diferente da casa, né? A casa toda organizada, tudo, né? A casa é uma extensão dela, né? A casa é uma extensão dela, mas aí ao entrar no quarto e ela perceber, né? O quarto está tão bagunçado assim como ela imagina, só que o quarto é outra coisa, né? O quarto tem um mural lá. E ela começa a imaginar como é que a empregada a observava, como é que a empregada a julgava, né? A questão de uma mulher de classe média, uma artista de classe média, uma patroa em relação à sua empregada, né? Como é que ela vai analisar essas condições? E aí ela vai, né? Ela vai tecendo aquela ideia da Clarice, tem muito isso nos contos, né? A gente tem uma personagem com a vida comum, né? A identidade comum, um nome, uma classe social, é uma esposa, é uma filha, é uma mulher e tal. E acontece alguma coisa que a gente chama de epifania, né? É chamada de epifania, que é uma coisa que vai mudar a vida da pessoa. Ela vai acontecer uma coisa, uma crise existencial, né? Por isso que muitos situam a Clarice dentro do existencialismo, que acontece isso nos romances lá do Jean-Paul Sartre, do Albert Camus, né? da Simone de Beauvoir. Tem muito isso, acontece alguma coisa, um ato gratuito, alguma coisa que a pessoa faz, ou que acontece com ela, uma situação que ela é envolvida e muda a vida. Né? Então acontece a náusea é essa crise existencial, né? É o indivíduo consigo mesmo, né? Não há mais lugar para a má fé, ou seja, a má fé é aquelas mentiras que a gente conta para nós mesmos, né? Não há mais lugar para a má fé, você está a existência diante da existência, quem é você?
né? Que identidade você tem? Quem diz quem é você? Você diz quem é você? Essas questões existenciais, né? Estão lá na obra dos essencialistas, que eu já citei. Então é um romance muito complicado de descrever, de resumir, né? Ou seja, o que seria exatamente. Então a gente vai só ver alguns trechos, assim, né? Comentar alguns trechos de essa questão da identidade, né? Então ela está descrevendo depois que aconteceu a epifania, né? Será que eu seria mesmo depois do que aconteceu? O que aconteceu? Você fica até curioso, né? O que aconteceu? O que será que aconteceu que ela está tão desesperada assim, né? Então a pergunta ficaria, né? Fico tão assustada quando percebo que durante horas perdi minha formação humana. Essa figura humana, formação humana, estrutura humana, o que seria isso, né? Essa identidade social, existencial comum, né? Que ela recebeu, o nome, né? O nome que está na valise ali, né? Ela não fala o nome, só fala GH, né? Qual é o nome? Então ela vai falando, mas o que é verdade? Nunca me fez sentido. A verdade não me faz sentido. É por isso que eu a temia e a temo. Desamparado eu te entrego tudo para que faças disso uma coisa alegre. A verdade não faz sentido. A grandeza no mundo me encolhe. Então tem umas frases assim que vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida e sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de ter a realidade, né? Até criar a verdade do que me aconteceu. Será mais um grafismo que uma escrita, pois tento mais uma reprodução do que uma expressão. Então ela vai tentar descrever a experiência que aconteceu, né? Eu ia me defrontar em mim com um grau de vida tão primeiro que estava próximo do inanimado. No entanto, nenhum gesto meu era indicativo de que eu, com os lábios secos pela sede, ia existir. Então você fica assim, o que aconteceu, né? Mas, como era antes o meu silêncio, é o que não sei e nunca soube. Às vezes, olhando um instantâneo tirado na praia ou numa festa, percebi com leve apreensão irônica o que aquele rosto sorridente e escurecido me revelava, um silêncio. Um silêncio, um destino que me escapava, um fragmento hieroglífico de um império morto ou vivo. E acabei sendo meu nome. É suficiente ver no coro de minhas valizes as iniciais GH. E eis-me, também dos outros eu não exigia mais do que a primeira cobertura das iniciais dos nomes. Então a identidade é o seu nome. Quem é você? Eu sou GH. Tá bom? Tá bom, beleza, né? Qual é o seu nome? LGM. Beleza. Então tá explicado, né? Mas só que até o dia anterior, né? Porque aí aquela GH ainda existe, né? Um abismo de nada. Só essa coisa grande e vazia, um abismo. Ajo como o que se chama de pessoa realizada. Ter feito escultura durante um tempo indeterminado e intermitente também me dava um passado e um presente que fazia com que os outros me situassem. Então ela era aquela artista, né? É aquela artista de classe média. Então ela tinha essa imagem dela a partir da imagem dos outros, né? Os outros viam nessa imagem. Então ela fala aqui, tenho medo daquilo que me levaria a uma sinceridade, a minha chamada nobreza, que omito, a minha chamada sordidez, que também omito. Quanto mais sincero eu fosse, mais seria levado a me lisonjear tanto com as ocasionais nobrezas, como sobretudo com a ocasional sordidez. Então ela tem medo desta sinceridade. Ser continuamente livre também era ajudado pela minha natureza, que é fácil. Como e bebo e durmo fácil. E também, é claro, minha liberdade vinha de eu ser financeiramente independente. Então, a mulher livre, classe média, independente, não tem marido, não tem filhos, né? Vive da arte, vive com artistas, né? Então, ela tem uma vida confortável, tem uma empregada doméstica, etc. Então, e aí, sentia ela até ali tinha uma vida normal, assim, não para pensar muito nela, né? Ela era o nome, bem reconhecida, ela que era famosa e tal, né? E fala muito do apartamento. E aí, de repente, no apartamento tem que fazer uma limpeza, né? Aí ela dentro de um quarto, e nesse quarto, né, ela é um outro mundo, né? A outra arrumação, que não é a arrumação da casa. Ela fala assim, eu entrei no quarto, parecia que eu estava entrando em outro apartamento, né? Então, porque ali era o quarto da arrumação da empregada doméstica que trabalhava lá, né? Então, a empregada trabalhou lá durante 6 meses, deixou o quarto, e ela foi lá limpar, né? A empregada foi embora, foi limpar o quarto para a próxima empregada, né? Esse fato de ter sido deixado pela empregada, ter que fazer as coisas, já foi uma mudança na vida dela, né? Porque ela não está acostumada a fazer trabalho doméstico, né? Tem que limpar essas coisas. Então já foi uma mudança
né? E ela pensou, por que a empregada me deixou, né? E tal, e aí começou a preocupar, será que a empregada me odiava? Será que ela ficou 6 meses me desprezando, me odiando, né? Então ela começa a ter essas crises de pensamento, assim, que seria no caso de outros personagens aqui, da Clarice, tipo um abandono, né, pelo marido, se a mulher, né, sofreu um divórcio. Então acontece alguma coisa, né? Acontece alguma coisa que a personagem sofre um abalo existencial, né? Ela passa a questionar por que ela existe, de onde ela vem, o que ela é, né? O que é identidade, né? Nós somos várias identidades e cada local a gente é uma identidade, né? Então ela entra no quarto da empregada, né? Acha que vai ter maior caos, né? Maior confusão, e ela fala assim, ó: esperava encontrar escuridões, preparava-me para ter que abrir escancaradamente a janela e limpar com ar fresco escuro mofado. Não contarem que aquela empregada, sem dizer nada, tivesse arrumado o quarto à sua maneira e, numa ousadia de proprietário, tivesse espoliado sua função de depósito. Então, a casa, né, que é o apartamento dela, tem um quarto lá que não é, né, o quarto não. Então, o quarto de despejo virou outro quarto, um quarto da empregada. Então, é como se ela tivesse acesso a uma parte desconhecida do próprio lar, né? Então, ela encontrou o Unheimlich dentro do Heimlich, né? Se for pensar freudiano. Ou seja, você encontrou o não domesticado, o não familiar dentro do familiar. Então você está no seu quarto, você está no seu apartamento, você abre um quarto e é outro quarto. É como se fosse uma passagem para outro mundo, né? Beleza, aí tem aquelas cenas escatológicas, tipo assim, que ela vê uma barata no guarda-roupa, aí ela toca barata e tal. Mas isso aí, claro que ficou marcado, mas isso aí tudo é a náusea. Entendeu? Essa que é a náusea, né? A barata é só um símbolo, não dá para tocar barata, né? Porque ela imaginava um mundo correto, um mundo dela, um mundo familiar dela, e ela encontra uma parte do mundo dela, que é o apartamento, né, que foi mobiliado por ela, e a empregada mobiliou o quarto, arrumou o quarto do jeito da empregada. Então ela está achando que é proprietária daquele quarto, né? Ou seja, ela acha uma ousadia a doméstica ter arrumado o quarto do jeito que a doméstica queria, e não, patroa, eu posso fazer isso, eu posso mudar esse móvel aqui, né? Então, tipo assim. Então ela ficou escandalizada com isso. Embaraçada ali dentro por uma teia de vazios, eu esqueci de novo o roteiro de arrumação que traçara, e não sabia ao certo por onde começar a arrumar. O quarto não tinha um ponto que se pudesse chamar de seu começo, nem um ponto que pudesse ser considerado o fim. Era de um igual que o tornava indelimitado, né? Então, o quarto ali, foi o primeiro choque, foi o quarto, né? E depois vai suceder, porque ela tem horror a baratas, tem vários contos da Clarice que ela tem horror a baratas, né? Que ela fala das baratas, que ela tentou matar as baratas de dentro para fora, né? Deu remédio lá, botou um pozinho, elas endureceram de dentro para fora, as baratas morreram de dentro para fora, né? E não esmagadas, que esmagada é uma coisa de fora para dentro, né? Então ela tem um negocinho, horror de barata. E ela encontra a barata, ela toca a barata, ela sofre a náusea com a barata, e aí só vai complicando, porque aí ela vai questionar toda a existência dela, né? Não vou resumir o livro, eu já te dei a introdução. Eu te joguei lá na página 66 aqui já, ó, né? Então ela chegar ao nada que era vivo e úmido. Então nesse caso ela sofreu essa crise existencial disso, né? Não só a barata é só uma náusea, né? Mas aí ela vai questionar toda a existência, e aí aquela linguagem derramada, fluxo de consciência, né? Neste aqui, no outro livro da Clarice, o Aprendizado ou Livro dos Prazeres, que tem a Lorelei e Ulisses, né? Tem um pouco de mitologia, tanto nórdica, né? A Lorelei é a sereia dos rios do norte, né? Na Alemanha, e o Ulisses, que é o homem que venceu as sereias, né? Na Odisseia de Homero, né? Aqui no caso, as crises existenciais vão surgir com o outro, né, a relação do outro, a mulher em relação ao homem, o homem em relação à mulher, a mulher que quer se entregar ao homem, no caso, né, a Lorelei se apaixona pelo professor Ulisses, um professor de filosofia, né? Esse livro aqui é de 5 anos depois, 69, né? Então de 4 anos depois 5 anos depois do A Paixão segundo GH, né? Então o livro dos prazeres é livro o aprendizagem do livro dos prazeres. Então é o trabalho aqui de ou a origem da primavera ou a morte necessária em pleno dia. Então é sempre a relação, né, da personagem com o outro personagem, né, de entregar-se ou não, né, a questão do eu sou o corpo, né, eu sou um corpo, a mulher pensa, eu sou um corpo e devo dar ao homem, né, devo dar o meu corpo ao homem. Então, essa questão toda da feminilidade, né, a mulher em relação ao homem, né? Porque aqui no caso o centro da narrativa é feminino, né?
quando uma mulher vê a relação amorosa, né, que é diferente, por exemplo, se você pega outros livros masculinos, o Hemingway, né, o próprio Sartre, você pega a relação como o homem vê a relação amorosa, né? Aí se você lê a mulher, tipo Simone de Beauvoir, né, aí você vê como a mulher vê a relação amorosa, é diferente, né? Outro livro da Clarice que fez um maior sucesso, A Hora da Estrela, volta essa questão da classe social, né? Então, assim como tem aqui no GH a questão da patroa, né, empregada, que você encontra a narrativa centrada numa mulher pobre que poderia ser essa doméstica, né? Eu fico imaginando, né, que se fosse a Macabeia que fosse essa empregada da GH aqui, né? Fico imaginando isso, né, se fosse empregada. Porque aqui a narrativa vai ser uma crítica social, um narrador altamente irônico, um narrador que ironiza a própria personagem, para você não ter compaixão da personagem, porque o objetivo dele não é que você tenha compaixão, mas que você fique irado, né? Fique irado com a questão social no mesmo, né? De como é que as pessoas sofrem, a questão da desigualdade social, não tem acesso à educação, não tem acesso ao ensino, não tem acesso aos bens básicos, não tem acesso à saúde e morre como a qualquer no meio da cidade grande, né? O êxodo rural, tal. Então tem várias questões aqui, que é a questão, né, social que já tem no GH, que é a mulher, a patroa, a classe média, que fica indignada que a empregada arrume o quarto do jeito dela, né? Então fica aí, clássico da literatura brasileira, não deixe de ler, eu só li até a página 66, ou seja, já te entreguei o início da coisa, agora viva a paixão, segundo GH. Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.